Como construir um primeiro capítulo que vai ser arrebatador? Aquele impacto no leitor, a forma de fazer o leitor se conectar à história, criar o desejo de continuidade, que são as próximas páginas, e tentar descobrir o que está acontecendo. Vambora! Anota tudo que hoje está cheio de informação. Como prender o leitor? Primeiro capítulo arrebatador. A gente vai passar por 3 momentos, abrindo essas informações em vários subtítulos aí para a gente poder comentar. Como apresentar a história? É o primeiro capítulo e como você chegando, mostrando qual é a sua história. Por que a gente tem que ambientar esse leitor? Como fazer isso e qual a necessidade de usar essa técnica? E por que ele deve ler a sua história? Tem tanta coisa disponível, tantos e-books, tantos livros físicos saindo por aí, porque logo a sua história que ele vai ler, vai gostar e vai se conectar. E como você faz isso? Então, muito além de você descobrir só fazer a necessidade de ter essa conexão, é entender como que você vai fazer isso. Se você tem dúvida de escrita, toda semana tem aula acontecendo aqui, aulas de gêneros, aulas que são através de lives com convidados, eventos que eu crio para a gente poder falar a respeito de tudo que está acontecendo, tanto no mercado literário, como aquilo que está acontecendo de atualidade na base técnica, né? Como que você escreve a sua história, como você desenvolve a sua história. Aulas que são de escrita criativa, aulas voltadas a gênero, subgênero, aula falando sobre personagem, respondendo dúvidas de maneira mais pontual para você já descobrir qual é a solução e aplicar no material que você está trabalhando. Tudo isso você encontra aqui nesse canal. Então, se não está inscrito, se inscreva. Se está chegando agora, aproveite e se inscreve e acompanha todas as aulas. Toda semana tem aulão. E toda semana tem várias aulas menores saindo para que você possa aprender de maneira rápida e já aplicar no seu material. E todas essas dúvidas são extraídas de dúvidas de alunos. Então eu crio as aulas com base nisso e também as aulas menores com base nessas informações. Então deixe as suas dúvidas. Como apresentar a história? Qual a necessidade de você apresentar a história? É primeiro capítulo. O que de cara você fala para o seu leitor? Aonde você começa essa história? Tem vários pontos que a gente pode dar início à história, mas já faz muito tempo que as histórias que começam já na ação estão ganhando muito mais espaço do que histórias que passam tempo explicando, mostrando uma série de outras questões até chegar no momento crucial. Então, hoje, a gente tem na literatura um gosto maior por histórias que são escritas já começando no meio da confusão, no meio da ação. Então é claro que você vai associar isso ao gênero que você está trabalhando. Está trabalhando uma distopia, a gente vai entender qual é o cerne da questão da distopia logo no primeiro momento. Acho que é o Dini. Ela até colocou que está escrevendo, está trabalhando nos primeiros capítulos da história. É exatamente isso. Eu acho que faz uma semana mais ou menos que a gente estava trabalhando a escaleta, revendo os capítulos que ela vai trabalhar, levantando algumas questões de como ia seguir a história. E esse primeiro impacto, esse primeiro momento do leitor, conhecendo essa distopia que ela está criando, a ficção científica naquele contexto, o mundo mudou e onde estamos agora é muito importante. Então, aonde ela vai começar? E a decisão ali foi já começar no meio da ação. A coisa tá acontecendo e a gente tá embarcando. Mas, Meg, se eu começar no meio da ação, não tem aquela sensação de perda de uma introdução? Na verdade, não. Porque o que você vai levar de introdução, você consegue inserir em outros momentos na história. Você consegue diluir essas informações que são de pura introdução, você consegue colocar no meio da história. É bem o que estamos fazendo no material da Udine.
os ajustes que estamos fazendo nessa ficção científica. Que é para poder começar na ação, dizer a que veio, a história está mostrando ali o que realmente importa naquela história e está ditando um ritmo narrativo. Então aqui a questão do média res, ele tem o significado de começar no meio da ação, tá? O que importa? Tá apresentando a sua história. Sim, tem isso mesmo, Josi. Dá para você buscar aquele acontecimento, traz para cá e depois você desenrola. Eu não sei porque eu tô lendo isso agora, mas assim que eu passar pelos próximos capítulos eu já entendo o que tá acontecendo. Eu já consigo me situar sobre o que tá acontecendo. Eu recebo o impacto primeiro e depois eu vou situando. Peraí, mas agora eu tô entendendo por que aquilo aconteceu logo de cara. Porque eu fiquei sabendo daquilo logo de cara, tá? E o média res é o corte já lá na frente. A gente não vai ter, no caso, eu vou usar o exemplo de novo do livro da Aldine. A gente não vai ter um retorno para voltar explicando. Não, a gente já tá acontecendo. Aquilo é realmente de fato a história e é dali para frente que a gente vai seguir. Vai entrar com informações pontuais que seriam como a introdução, sim, mas muito diluído ali enquanto ela tá seguindo na ação. Inclusive a gente falou a respeito disso, né? Havia algumas questões que faltavam respostas. E hoje é o seu dia, Eudine. Hoje o transporte vai servir como base aqui, porque a gente trabalhou muito recentemente. Foi na semana passada que a gente estava trabalhando na escaleta e nos capítulos. Então, o transporte precisava de algumas respostas. E aonde a gente ia introduzir essas respostas? Inclusive, qual é a grande questão? A maneira fácil de responder a qualquer dúvida do seu leitor é sair entregando tudo. A gente vai passar por isso enquanto eu estiver falando aqui. Mas nesse caso, na história da Aldine, a gente está num nível completamente diferente. Tanto que a solução foi o seguinte: a gente precisa parar, pensar qual é a estratégia, porque as respostas precisam vir de maneira inteligente para a história. Não dá para montar uma super história, que é o caso do material da Aldine, e depois ir entregando as coisas assim de qualquer forma. Você perde todo o contexto narrativo da construção. Então tem que parar e pensar como a gente vai entregar cada ponto dessa história. É mais ou menos esse momento que a gente está vivendo em relação à história que a Aldine está trabalhando. Pensando estratégias para conseguir responder ao leitor aquilo que ele tem que saber. Não tem como deixar no escuro, mas como vai ser essa entrega? Qual é a forma inteligente de entregar isso? E isso é narrativa. Parar e pensar sobre aquilo que você vai seguir, como você vai seguir na história. Então, que ponto começa? Você pode começar em média res, porque a gente tem essa atualidade. Até uma explicação por que isso está acontecendo, porque nós estamos vivendo um momento acelerado. Você aperta o botão, o controle remoto, a TV liga imediatamente. Se ela demorar 3 segundos, você já tem a sensação de que, putz, o aparelho quebrou. Você clicar no YouTube, é automático, começa a transmissão. Você tem 5 segundos de uma propaganda que vai passar ali, é 5 segundos. Você tá contando que aquilo parece uma eternidade. A hora que chega, pode pular o anúncio, você já tinha até clicado ali um pouco antes para ver se por um acaso saía antes. E a gente está falando sobre 5 segundos. Então estamos vivendo no momento mais acelerado. Ah, mas aí a gente vai ainda na literatura contribuir com isso? Não é uma questão... Aqui não é uma questão de contribuição. A gente está seguindo o ritmo do seu leitor. Tem leitor que prefere sim uma narrativa muito mais tranquila, lenta, mas de maneira geral, associada ao gênero. A grande maioria já está numa narrativa mais ação. O que está acontecendo? Por que eu estou lendo isso? O que importa é essa questão do que o leitor precisa saber, mas aqui no que importa eu quero acrescentar o seguinte: quando a gente está no primeiro capítulo e a ideia é poder falar sobre o primeiro capítulo e como você vai amarrar, né?
como você vai gerar essa conexão com o seu leitor, a sensação que a gente tem é que, olha, eu preciso te contar tudo. Eu tenho que contar tudo para ele sentir a necessidade e continuar lendo. Quando, na verdade, ao contrário, você tem que entregar o necessário para aquele capítulo. Você tem que passar informações que sejam fortes o suficiente para deixar aquela grande interrogação. Envolve o seu leitor e ele quer saber o que vem depois. Aí tá funcionando a história. Se você conta de ponta a ponta, a história fica, o primeiro capítulo fica uma enxurrada de informação. Ele não consegue assimilar. Depois ele precisa voltar a ler aquele capítulo para tentar entender o que foi que você tinha falado mesmo ali que tem a ver com as coisas que estão acontecendo na frente. O que o autor precisa, o que o escritor precisa entender é o seguinte: quando você está passando pelo primeiro capítulo, trabalhando no seu primeiro capítulo, na sua cabeça você tem o contexto da história inteira, inclusive de trechos que não vão entrar na história. Você consegue amarrar informações de vários lugares. Elas nem vão chegar a ser escritas, mas ela tem uma questão ali que você vai pincelar alguma coisa, então tá fazendo total sentido porque você tem o contexto inteiro da história que você está escrevendo. Então acaba sendo um primeiro capítulo muito entregue, muito cheio de informação, e o leitor ele tá pegando as informações aos poucos. Então é isso que você tem que aproveitar. Entregue ao leitor o que ele tem que saber naquele momento. Em relação ao ritmo, se a gente falou sobre começar a história em meio à ação, significa que o ritmo tende a ser um pouco mais pautado, né? Ele é objetivo, ele está entregando sempre alguma coisa. Alguns autores preferem um ritmo mais acelerado, mas essa não é uma obrigatoriedade. Mas a questão aqui é o seguinte: defina o seu ritmo e deixe o seu leitor entender. Não tem coisa pior do que a gente ter aquela sensação de morosidade no começo do livro e lá no final tá correndo pra caramba porque acabou o número de páginas e tem que, desenrolar tudo que montou ao longo da história. Então essa é a pior coisa que tem, a gente não consegue, parece que tá ficando espremido o final. Então, quando você entrega um primeiro capítulo, ele vai ditar qual vai ser o ritmo da história. E a gente percebe, como leitor, se é um ritmo crescente. Começou naquela ação, aconteceu alguma coisa, você fala, nossa, vai vir mais. E no capítulo 2 a gente entende que acelera um pouco mais o ritmo, as coisas estão acontecendo, você está tentando descobrir o que é o que ali, quem é quem. E por que tudo isso está acontecendo? Vai para o terceiro capítulo, a gente já tem noção, tá bem definido qual é o objetivo. Eu já sei para onde a história tá indo, já captei todas as informações e cada capítulo tá seguindo numa crescente ao longo do ritmo que você determinou. Agora, se você é um escritor que tem um ritmo um pouco mais tranquilo na escrita, ou seja, você vai entregar as informações de maneira mais pautada, mais espaçada. Eu vou contar alguma coisa agora, ali na frente eu vou contar uma outra coisa, eu vou brincar muito com função a termo, ao invés de apertar o ritmo de aceleração em acontecimentos, eu vou brincar com função a termo, eu tô entregando um monte de detalhezinhos e o leitor não tá captando, porque ele ainda não tem respostas. Lá na frente, ele vai começar a entender, porque as fichas vão cair automaticamente. Quando as coisas começarem a se revelar, ele vai associar com esse passado. Então, esse é um ritmo diferente. Então, você tem que definir quais são as técnicas que você vai dar mais ênfase na história, porque isso acaba ajustando o ritmo que você quer trabalhar. E o escritor que tem um ritmo mais lento mesmo na sua escrita, né? Ele tá entregando, aí já não é nem espaçado, ele tá realmente contando aquilo, volta num passado, muitas vezes tem uma associação com flashback, aí volta para o momento onde está, para avançar a história. Não tá numa... acrescentou, inclui um flashback, viu um acontecimento,
A hora que eu volto, eu já volto com outra coisa acontecendo. Não, tem autor que vai mais lentamente e também funciona. Mas aqui a gente tem que ditar qual vai ser o ritmo narrativo para que a história ganhe força, ok? Essa é uma grande pergunta. No fim das contas, ambientar o leitor para quê? É muito interessante. A gente vê em vários lugares como uma das técnicas que devem ser usadas na narrativa. Mas qual é a finalidade? Toda técnica narrativa, ela tem importância quando o autor, quando aquela pessoa que está escrevendo, sabe por que está utilizando. Veja você, acabei de falar sobre ritmo narrativo, brincando com função a termo para dar um ritmo diferente, ou brincando mesmo com a sensação do ticking clock o tempo todo, algo tá para acontecer, algo tá para acontecer, então é um ritmo diferente. O espaçamento, quando você brinca com flashback, sabe, dá para você avançar a história, foi para o passado, descobriu alguma coisa e volta na ação, ou volta naquela respirada do seu personagem para depois ele agir numa sequência. Então você precisa entender as técnicas para saber como utilizar. E aqui na hora de ambientar, por que você tem que ambientar a história para o leitor? Qual é o impacto nisso, dessa informação em relação ao seu leitor? Então, não basta só saber as técnicas, mas precisa ter conhecimento de como utilizá-las. E a função aqui dessas aulas são justamente poder falar sobre técnica e poder te explicar na prática como que você usa na sua narrativa, como você desenvolve a sua história. Então, por isso é importante essas aulas. Elas fazem diferença no desenvolvimento narrativo daquilo que você está escrevendo mesmo, tá? A ambientação. Quando a gente olha a ambientação, a gente tem que entender que você vai passar aquilo que é mais relevante para o seu leitor. Mas, Meg, a ambientação não é olhar em volta e perceber o que tem naquele lugar. Eu coloquei aqui onde estamos, qual é o lugar, qual é a época, que clima, né? De repente, qual é o clima que tá... Clima mesmo, de temperatura naquele lugar. O que tem em volta, não é isso que a gente vai começar a mencionar? Essa é a informação em relação à ambientação. Só que quando você trabalha com ambientação, desenvolvendo a história, você só vai ambientar o seu personagem de acordo com aquilo que você precisa passar para ele. Então, quando a gente fala de lugar, de época, de clima, do que tem em volta desse personagem, você só vai trabalhar com o que é relevante para a história. Por exemplo, aproveitar que a Lia chegou. A Lia trabalha romance de época. Então fica muito fácil a gente entender, situar a questão de época. Agora a Lia trabalha romance de época, mas ela não trabalha romance de época da época vitoriana. Ela tá... Qual foi o último, o conto? Tá passando em 1920, Lia? É 1920 o conto que a gente vai levar para antologia? Já é bem para cá. Então, a gente está saindo do contexto da era vitoriana e nós estamos numa época diferente que ainda está dentro do romance histórico, romance de época. No caso dela, ela sempre esbarra com questões históricas. Então, é importante a gente ter essa informação. Isso aconteceu de verdade? Você está criando uma ficção em cima de algo que aconteceu? Ou você está criando essa revolução, essa guerra, esse momento, porque ele vai fazer contexto com a história? E no caso da Lia, não, realmente aconteceu. Cada uma das histórias ocorreu aquele fato, e é justamente por conta do fato ela consegue amarrar toda uma história em cima daquilo. 1880. Então você tem ali o deslocamento, é importante entender qual é a época, quando a gente fala o que tem em volta, é imaginar uma cidade, e acontece aqui no Brasil, é imaginar uma cidade em 1880 aqui no Brasil. E nós temos ainda uma personagem que é conectada com as questões de circo, que é fantástico.
Então você imagina naquela época quando ocorria. Eu acho que uma das primeiras perguntas fala, mas peraí, quando o circo veio para o Brasil, né? Quando isso começou? Então o livro, ele começa, quando você está sendo ambientado naquela história, você já começa a se interessar por várias outras questões que estão associadas à história que você está contando. No caso da Udine, a ambientação, o que é relevante, está muito conectado às questões de ficção científica, que diretamente é tecnologia, e também as questões da distopia em que se está vivendo naquela época. Por que chegamos nesse momento? Então, essa ambientação, olhando para personagens diferentes, que no caso da Lia é uma personagem de época, e no caso da Udine é uma personagem futurista, elas estão olhando em volta e o seu leitor precisa acompanhar e assimilar aquilo que elas estão vendo. Então, em relação à nossa experiência hoje, tanto essa personagem de época como a personagem futurista, no caso da ficção científica da Udine, existe uma certa falta de recurso em relação ao momento em que estamos vivendo. Mas ainda assim, elas olham para a sua época e elas transmitem coisas diferentes. Não tem como tá do lado da personagem da Udine e não sentir a necessidade que ela sente de sair daquele ambiente, porque se ela ficar, algo ali vai acontecer. Em função da ficção científica, em função das questões tecnológicas, em função da associação à distopia, como viemos parar aqui, né? Como o mundo chegou nesse momento. Então a gente tá ali do lado daquela personagem já pensando, falando, não posso ficar aqui, já entendi qual é a grande questão. Se ela correr para um lado, eu tenho que correr junto. E no caso da personagem da Lia, dentro do romance de época, essa ambientação é olhar em volta, dá para ouvir o som da carruagem, do cavalo, dá para ver as pessoas não conversam tão alto, obviamente ninguém tá com nenhum tipo de aparelho na mão, com celular, então sempre o olhar ao horizonte e tal, aquela coisa é poético, é mais isso. Então quando a gente olha cada uma das ambientações, não é só descrever a questão da época em que está acontecendo, ela tem que estar muito conectada com aquilo que é relevante para a personagem, para a ação que você está criando. Então, ambientar o leitor para quê? Para gerar essa conexão. E você só consegue gerar essa conexão com esse primeiro momento da relevância. Isso tem a ver com isso, e é por conta dessa informação que a gente vai seguir na história. Onde estamos, o lugar, o clima, a época, o que tem em volta é um complemento, sempre empurrando o que é relevante para a história. Então, se no caso da Lia, o relevante para a história é entender que ela usava bota e a bota vinha muito próxima do joelho, que era para não sujar, alguma coisa assim, mas que a barra da saia inevitavelmente sempre estava suja, então a gente vai entender isso por conta da ambientação. Se é algo que a incomoda, ficar raspando na perna com a barra da saia suja, por exemplo, então a gente vai entender que essa é uma questão que é relevante para a história. Não é só para falar que naquela época isso. Tem a ver com a relevância da história. Isso é importante. A Lia colocou aqui, exige muita pesquisa. E por incrível que pareça, olha que coisa incrível. A gente está falando de romance de época, exige muita pesquisa. E a gente está falando de ficção científica, de uma personagem futurista, exige demais pesquisa. Se a gente parar no meio do caminho que tem a Jússia que está trabalhando, vai começar a trabalhar com uma nova fantasia, exige muita pesquisa. Então, assim, essa questão da pesquisa, ela vai estar muito associada com aquilo que você tem que colocar de relevante na construção da sua história. Ambientar por ambientar, ou seja, olhar em volta e falar que nesse lugar tem interruptor e nesse lugar não tem interruptor, não funciona para a história. Inclusive, essa observação foi algo que discutimos na história da Udine por conta do ambiente, aonde essa personagem mora.
Como é esse lugar? Agora, podia ser qualquer lugar? Vou colocar na história que é assim, assado. Não, tem que ter o contexto. Foi outro ponto que a gente parou para falar a respeito, porque tinha que ser relevante às informações da história. Ele precisava transmitir aquilo que a gente quer que o leitor sinta. A escrita consciente faz parte disso. Escrever por escrever, porque conhece. Eu tenho que ambientar, porque falaram que ambientar é isso. Não, você tem que olhar para a sua história e além de ambientar, a ambientação tem que ser relevante para aquilo que você quer reforçar dentro da narrativa que você está construindo. A questão da atmosfera. O que acontece naquele lugar, quer dizer, o que acontece aqui e como isso acontece. O que acontece no romance de época da Lia? A gente tem uma questão, a gente tem um personagem que está em trânsito de um lugar para o outro. Então, o que acontece naquele lugar? Por que ele está indo de um lugar para o outro, de uma cidade para outra? Agora, como que ele vai fazer esse transporte de uma região para uma outra região? Como que isso acontece? Será que vai ser muito fácil? Será que é extremamente complicado? Será que ele teve que se deslocar muito, sei lá, de repente para achar... Eu não lembro se ele veio de trem ou não, mas enfim, como ele veio para esse lugar, eu não lembro como acontece, mas enfim, esse contexto da atmosfera tem que... Como acontece e o que acontece ali. No caso da Aldine, olhando ficção científica... Eu tinha falado um pouco antes, quando a gente está ao lado dessa personagem que a Aldine criou, a gente tem a sensação muito rapidamente que ela sabe por que ela está sendo precavida daquele jeito. Então você já fica um tanto esperto, porque a ficção científica exige isso do leitor. Tudo pode acontecer. A ficção científica, você está bem situado ali dentro da distopia, então você está legal nessas informações, está esperando. Então a atenção, ela já é conectada à ficção científica e principalmente à distopia. A gente já está tenso achando que você ainda não entendeu quais são as regras daquele mundo. Você está pegando as informações no primeiro capítulo. Então essa atmosfera já é tensa. Então, o que acontece e como acontece vai ditar muitas coisas em relação à personagem e vai ali colocar o leitor na sua conexão. Eu vou ler alguns comentários antes de fechar a questão do tônus, tá? A questão das pesquisas, que são pesadíssimas. Não interessa se é viagem no tempo, se é fantasia, o leitor tem que ter essa compreensão e essa é uma grande verdade, né? A questão de não ir informações para o livro e essa decisão do que vai para o livro e que não vai para o livro também é fundamental. Com certeza, a gente está falando que sem o embasamento as histórias ficam fantasiosas, quer dizer, a gente não tem... Sabe quando a história não tem chão? Sabe, fica muito estranho. Fala, tá, eu entendo o que você tá falando, mas poxa, é ficção científica. Não podia ter um pouco mais de informação, algum contexto dentro da tecnologia ou dentro da questão científica? Poxa, então a gente fica um pouco solto em relação a isso. A base da ficção científica tem que ser tecnológica, e pura ciência. Então, ela não precisa necessariamente existir, mas se você tiver um contexto em que chegamos ali numa explicação, já vai funcionar para o seu leitor. Eu passei aqui sem falar do tônus. Voltando, tônus. O tônus está diretamente conectado ao gênero que você está escrevendo. É o tônus da sua história, o gênero que você está escrevendo. Então você precisa narrar dentro desse gênero para fazer sentido para o seu leitor. Então, quando a gente fala ambientar o leitor para quê? É para gerar uma conexão com a história direta. A ambientação
Olhe em volta e o que é relevante para reforçar aquilo que você deseja, o tipo de sentimento que você quer que o seu leitor tenha. A atmosfera é para situar esse leitor naquele lugar e para ele entender como as coisas acontecem ali, quais são as regras, mesmo quando a gente fala de romance de época. Aqui a Kai tá com steampunk, mesmo quando a gente fala com steampunk. E olha que legal, hein? Steampunk que mistura a era vitoriana. Olha que louco isso. E dentro total do universo fantástico, sombrio. Então, olha como a gente vai abrindo outras camadas. E o Tônus tem que conversar dentro do gênero, que está totalmente amarrado aos beats. O menor elemento narrativo que você vai levar para sua história são os beats. E cada beat que você coloca é conversar diretamente sobre o gênero que você está escrevendo. Então, quanto mais beats, mais pautado no Tônus você tá, melhor você cria atmosfera e a ambientação fica muito nítida para o seu leitor. Então, ambientar é para gerar conexão, não é só para escrever. Aconteceu num palácio, ou de repente a gente estava no litoral e havia estrelas, e, enfim, aquele contexto que o leitor já sabe, ele já conhece, ele precisa de informações diferentes para gerar uma conexão com o personagem, com as ações que você está apresentando. Isso no primeiro capítulo. E a outra questão que amarra a ambientação é a apresentação em si. O primeiro capítulo é apresentar o seu leitor a história que você quer contar. Ali, talvez ele decida se ele vai continuar lendo ou se ele vai deixar essa história para um outro momento. Então, é a apresentação. E quando a gente vai se apresentar a alguém, você vai de uma maneira muito sofisticada. Você quer realmente que aquela pessoa goste daquilo que você vai apresentar. Então ele comprou a sua história, tá lendo o seu livro, passando pelo primeiro capítulo e está sendo apresentado aquilo que você quer narrar. Então a apresentação tem que estar impecável e parte dela é a ambientação, principalmente o tônus e os beats. Por que ele deve ler essa história? Porque essa e não outra história. E a gente só tá falando do primeiro capítulo. Eu coloquei aqui fato. Ele vai ler essa história porque ou ele vai ser impactado sim, ou ele vai falar, eu vou ler porque eu investi algum valor e eu vou ler. Não tem mais nada para ler, eu vou ler essa história. Então que seja pelo de fato, ele leia porque ele foi impactado por essa história logo no primeiro capítulo. Ele já entendeu o que tem de interessante na história no primeiro capítulo. Por que aquele contexto ele é relevante para, sabe, do ponto A para o ponto B. Toda a história, ou a grande maioria, tem a sinopse. E a sinopse já disse um ponto A e ponto B para ele. Toda a sinopse dá uma entrega de aonde começa e aonde termina a história. Mesmo que hoje já não se encerra a sinopse com interrogativa, né? E vem, não sei o que, imagine onde a gente... Não acontece mais, mas a gente tem a noção clara de onde a história vai começar e a noção clara de onde a história deve terminar. Então, de fato, o que é interessante nesse contexto entre o começo e o fim da história? Você apresenta no primeiro capítulo. Ah, Meg, mas eu vou mostrar o conflito logo de cara? Não. Você vai colocar o que é interessante para essa história. Por que eu tô lendo? Eu tô lendo porque fui apresentada uma personagem, tô dentro de Stiglitz, fui apresentada uma personagem, ela acabou de descobrir que não aguenta mais viver aquela vida do jeito que ela estava vivendo, cansou, vai mudar de lugar, vai mudar de cidade, ou vai mudar de emprego, ou definitivamente ela vai fazer outra coisa da vida. Sabe, tudo parecia muito ajustado, mas não é nada disso que ela quer, e a partir dali ela vai mudar. Então, o que tem de interessante nessa personagem que resolveu mudar de vida? É no primeiro capítulo que eu conto alguma coisa. Ela vai mudar de vida porque ela recebeu uma herança e agora ela vai curtir pra caramba.
Ela vai mudar de vida porque ela cansou, sabe, de só ajudar as pessoas, só estar ali para os outros e não viver o seu momento. Ela vai mudar de vida porque ela descobriu um exame terrível, onde supostamente ela acha que tem mais alguns meses de vida, quando na verdade não é nada disso. O exame era de outra pessoa e por um acaso foi impresso com o nome dela. Então, o que tem de interessante? É nesse primeiro capítulo que você joga o que é interessante. Os conflitos e obstáculos a gente vai começar a entender ao longo do caminho. Aqui eu tô falando sobre um personagem que tá dentro de Chick-Lit, mas e se for um personagem, sei lá, dentro do terror, ou se for um personagem que tá mesmo dentro do romance romântico, alguém que não vou mais me apaixonar por ninguém, esquece. Tá lá fazendo juramento de dedinho com a melhor amiga que esquece. Esse foi o último. E no dia seguinte algo acontece, então você já entrega alguma coisa que é interessante para esse contexto do começo e você sabe que isso vai perdurar até o final da história, mas o leitor não sabe como vai desenrolar. Então por isso é relevante a gente saber. Esse fato, ele vai atingir quem? E como ele vai atingir essa pessoa? Como, por exemplo, dentro desse contexto de Chick-Lit, essa moça que recebeu o exame estava dizendo muito claramente que ela tinha mais alguns meses de vida, e ela fala, gente, mas não fiz nada até agora eu vou fazer tudo que me der na telha. Então, atinge a quem? A protagonista. E atinge como? Ela passou um dia inteiro chorando, no dia seguinte ela já estava com a mala pronta, inclusive não se importou em estourar o cartão de crédito, não vai estar aí mesmo para responder por isso, vambora. E tá se enrolando, então você já tem um start disso, não sabe ainda para onde as coisas vão seguir, levando em consideração que é um Chick-Lit, provavelmente ela vai esbarrar em alguém no meio do caminho e vai ter uma aventura. E como é Chick-Lit, a gente sempre termina de maneira ensolarada, ou seja, iluminada, significa que ela vai descobrir no final que o exame não era dela e, no pior dos casos, vai ter que pagar todas as faturas de cartão. Então, o que tem de interessante, para quem vai impactar, como isso vai impactar e por que ele é relevante para o contexto da história. No primeiro capítulo. Personagem é ação. Você vai ouvir isso em vários lugares. Personagem é ação. E sem um personagem a história não desenvolve. E o personagem não precisa exclusivamente ser um ser humano. Pode ser um objeto, esse personagem pode ser um animal, pode ser o contexto que você quiser. Você vai levar para quem como personagem para a história, você vai levar quem você quiser. E não necessariamente uma pessoa. Só que o personagem é ação. Seja ele quem for, ele vai gerar ação em relação à história, que é para fazer essa história avançar. E o leitor tem que ter uma conexão com esse personagem. Ah, Meg, mas como que eu vou fazer a conexão com o personagem se eu decidir trabalhar, sei lá, meu personagem é um animal? Como que eu vou colocar esse personagem ao lado desse animal? Eu acho que é um dos contextos até mais fáceis de desenvolver, porque a gente naturalmente tem esse apego aos animais. É muito natural. Mesmo a pessoa que não gosta de ter animais em casa, ela tem o contexto, ela tem os motivos, mas tem o contexto do que é os animais e tal. E ainda mais nessa época que a gente está, onde a gente tem essa movimentação muito grande em prol dos animais. Então é muito fácil a pessoa se conectar aos animais. Então deixar o leitor ao lado desse personagem é fundamental, seja ele quem for. De repente, a gente tem em várias literaturas de terror, muitas vezes o personagem em si
ele tá dentro de um objeto. Às vezes é um objeto amaldiçoado, às vezes, e ele tá rodando toda a história, indo para lá e para cá, e a gente tá acompanhando aonde tá esse raio desse negócio, alguma coisa acontece, mais alguma coisa, você não sabe, você ainda não entendeu se realmente está associado àquilo, o escritor não te entregou, mas tudo tá parecendo que sim, e ele aparece num lugar, no outro, ele é levado para os lugares e tal, e ali as coisas começam a ficar extremamente complicadas. Então o personagem é ação, ele precisa fazer alguma coisa. E começa no primeiro capítulo. Como que esse personagem vai agir no seu primeiro capítulo? Ele vai ser colocado a um desafio logo de cara? Como que você vai entregar essa ação do personagem dentro do primeiro capítulo? Através da apresentação, apresentando o caráter desse personagem. Então, se ele é uma pessoa de má índole, você vai criar uma situação onde ele possa se apresentar desse jeito. Vai ser muito fácil. De cara, o leitor vai falar: nossa, não acredito que ele fez isso, que ela fez isso. Que absurdo! E só isso já acaba sendo associado até o que eu falei aqui, o que eu vou falar daqui pra frente, vai ser aquilo que vai gerar a conexão de ser obrigado. Não, eu quero ler para saber quando essa pessoa vai se ferrar, porque não é possível ter feito isso e ter deixado, sei lá. E pode criar a situação que você quiser, como por exemplo, imagina que esse personagem não é uma história de terror, pode ser uma história mais leve, pode de repente ser até um romance romântico. Não, mas eu acho que o terror ia ser mais interessante. Deixa eu ir pro terror, vai. Vamos imaginar que de repente tá num velório, a pessoa vai ali preencher todo aquele protocolo do velório e tal, né? Enfim, tudo que o velório exige, enfim. Tá circulando ali, tapinha nas costas de algumas pessoas e tal. E esse personagem, para gerar essa conexão, a primeira ação, a gente entender qual é o caráter do personagem, ele vai se despedir da pessoa falecida e de repente quando ele se inclina, o celular acaba caindo dentro do caixão, mas ele não percebe. Aí você tem esse personagem se afastando, de repente conversando com outras pessoas e sem mais, sem menos, o celular toca. Mas o celular tá tocando dentro do caixão porque caiu sem querer dentro do caixão, não foi uma coisa proposital. Poderia ser minutos depois que ele acabou de se inclinar, meio que já fazer a conexão, poderia. Mas também poderia ser no momento em que fechou o caixão e as pessoas estão levando esse corpo para ser enterrado. Então imagina aquele cortejo, todo mundo caminhando, enfim, e de repente começa a tocar um raio de celular que não para nunca. E ele vai, será que é o meu? Será que é o meu? E associa que quando ele inclinou, o celular caiu ali. Vai deixar o celular ali ou vai falar para o coveiro: moço, por favor, abre a tampa só para eu pegar o celular? Então a gente começa a ser apresentado para esse personagem. Agora imagina que esse personagem aqui no primeiro capítulo aconteceu isso. E aí? Foi para casa, não teve coragem de pegar o celular, fez de conta que não sabia, ficou lá com cara de horrorizado, igual todo mundo. Fala: gente, o que tá acontecendo? Quem é essa pessoa que não atende celular nunca? Ok, vai pra casa e fica pensando: vou ter que comprar outro aparelho, não é possível, o que eu vou fazer? E de repente sua namorada aparece ou na casa dele, já com o celular dela, falando assim: eu posso saber por que você tá me mandando essas fotos? Eu posso saber por que você tá mandando isso? Não tô entendendo por que tá isso. E aí, olha, dá pra criar uma história inteira só com essa base de informação. Você só tá apresentando o personagem, mostrando o caráter desse personagem, dentro desse fato, desse acontecimento que foi perder o celular por um acaso ter caído dentro do caixão e ficou lá e ele não quis passar pelo vexame de pedir para alguém
pegar o celular que estava dentro ali com o falecido, mas de repente começa a pipocar fotos e fotos e fotos, ninguém entende direito o que são aquelas fotos, e a gente consegue escrever uma história inteira com base nisso, só passando essa primeira informação, só entregando essa primeira informação no primeiro capítulo. E o leitor falou, nossa, eu tenho que saber eu tenho que saber o que vai acontecer com esse celular, com essa pessoa, por que tá vindo essas fotos, de onde estão vindo, quem tá mandando. E dá para deixar muito macabro, dá para deixar pouco macabro, dá para fazer o que quiser aqui. E onde iremos chegar? Qual é o objetivo da história? Aqui fica meio claro quando a gente entrega algumas coisas assim. Nesse contexto da história de terror que eu acabei de falar, começa a ficar um pouco claro para onde a gente vai para a história, o que está em jogo. Aí no capítulo 2, no capítulo 3, a gente acaba descobrindo que, na verdade, a preocupação dele não é essas fotos estranhas estarem chegando, não é essa coisa associada à assombração que está preocupando ele. Na verdade, tinha muito mais informações no celular, e essa é a preocupação. Então, o que está em jogo na história está ali prestes a ser entregue, mas você já lançou o grande problema, que é a questão do celular, que não está em posse do dono e que coisas estranhas estão acontecendo. Então, onde iremos chegar? Qual é o objetivo da história? Isso é entregue no primeiro capítulo. E deu para entender que a gente acaba falando sobre muita coisa no primeiro capítulo, mas você só entrega aquilo que realmente é importante? A gente fala sobre o personagem, a gente fala qual é o lugar, a gente fala por que aquilo está acontecendo, a gente dá o primeiro empurrão para a história, para avançar, a gente contextualiza, né, quem são as pessoas que estão ali envolvidas. Naquele primeiro capítulo apresenta algumas pessoas, inclusive classificando quem é o personagem principal, quem são os personagens secundários. Aqui a gente viu esse personagem que derrubou o celular é o protagonista. A gente entende quem são os outros personagens e onde eles estão locados aí nessa história. Então você vai entregando esse monte de informação, mas são apenas as informações relevantes ao primeiro capítulo, só para gerar a conexão com o seu leitor. Então, o primeiro capítulo arrebatador, ele precisa passar por cada um desses momentos. A Aldine tá falando, dá até pra fazer uma história mais engraçada. Com certeza dá. Já pensou? Derrubar o celular assim e ficar na dúvida se pega o aparelho ou não? Vocês pegavam o aparelho ou deixavam o aparelho lá? Depois de tampado e o cortejo seguindo e tal. Sei lá, hein? Eu trouxe alguns livros para a gente poder falar, para eu poder falar para vocês a respeito dessas informações que eu tô passando e como a gente associa cada uma delas em relação a algumas histórias. A maioria das histórias que eu trouxe, eu imagino que vocês já leram. E caso não tenham lido, por favor, não percam a oportunidade, porque são livros maravilhosos. Deixa eu pegar aqui o Algernon. Lembra que eu falei sobre o tônus? E a gente precisa entender na história a questão de gênero? Então, quando a gente começa a ler Flores para Algernon, a gente entende o seguinte. Olha que graça. É maravilhoso esse livro, em todos os aspectos. Quando a primeira coisa que a gente começa a compreender, o livro, ele é montado através dos relatórios, né? São informações que o Charlie acaba escrevendo para acompanhar qual é o desenvolvimento dele. Eu imagino o contexto do livro vocês saibam, mas de qualquer forma, a gente tem aqui um experimento científico para deixar a pessoa mais inteligente, e a gente tem um protagonista que desejava muito ser inteligente, porque ele sofria demais por não entender as outras pessoas. Então as pessoas
acabavam sendo maldosas com ele, e ele não conseguia compreender o que estava acontecendo. Ele achava que todo mundo era seu amigo, quando na verdade as pessoas realmente estavam sendo sacanas com ele. E quando apareceu essa oportunidade, ele quis muito participar e tudo funcionou para que desse certo, e ele participou do experimento. Ou seja, ele ia Algernon é o ratinho que já tinha passado pelo experimento e tinha dado muito certo, e ele ia ser o primeiro ser humano a ser, através dessa experiência, se tornar uma pessoa inteligente, ou uma pessoa com mais inteligência. O que acontece aqui é o seguinte: apresentação conectada ao gênero. Deu para entender que a gente está na ficção científica, deu para entender que a gente tem uma base da questão da ciência, é um experimento científico. Isso daí tá ficando tudo claro. A gente lê através da sinopse, a gente começa a ler e começa a entender que tá dentro desse contexto. Tem o peso dramático em relação à história, mas quando diz respeito ao gênero, quando você começa a ler as primeiras linhas, você entende essa deficiência que o personagem tem na forma que ele escreve. Então a gente está dentro de um experimento científico onde todas as informações são passadas através desse personagem. Ele está te contando ali, e através dos relatórios que ele faz. Então ele conta diariamente como está sendo o progresso dele, o que ele está vendo, o que está melhorando e o que ele está percebendo em relação ao mundo. Então ele escreve 3 de março, março com 2 S, a tradução é maravilhosa desse livro. O doutor, ele não escreve doutor, ele escreve doutor. E a gente vai acompanhando dia após dia e vai percebendo que todos esses erros de escrita começam a assumir, o que significa que o experimento científico está funcionando, o que conecta diretamente com o gênero que entrega ao seu leitor. E a gente está no primeiro capítulo, então seu primeiro capítulo conversa diretamente com tônus que você quer entregar. Isso mostrando aqui esse livro maravilhoso. Esse segundo livro é um livro antigo, eu acho que é de 2013. Esse aqui, ele fala sobre um relacionamento abusivo. E aqui a gente tem uma questão muito nítida do que está em jogo. Para vocês terem uma ideia, a história começa dentro de um julgamento. Mas a história está sendo... Alguém transcreveu o que estava acontecendo no julgamento. É o seu primeiro contato com a história. Então você tem a informação de fulano disse isso, ciclano disse aquilo, o outro disse aquilo. Então, num instante, para quem já está habituado a ler, você para e fica pensando, poxa, mas será que eu tô lendo um roteiro? Aí você passa uma página, outra página, você entende que realmente era a transcrição daquele julgamento. E claro, a gente está dentro de uma história que é dramática, tem a questão do relacionamento abusivo, mas a gente está dentro de um thriller. Totalmente dentro do thriller. E qual é a melhor forma de entregar o thriller? Olha que genial! Entregando o contexto do que está em jogo através de uma transcrição do que é o julgamento como primeiro capítulo. Olha como foi genial. Se eu não me engano, esse foi o primeiro livro da autora e vendeu horrores. É uma coisa fora da curva. E é a sua primeira história publicada. Então a gente passa por esse momento da transcrição, entende ali que eles estão no julgamento, fulano está dizendo isso, outro fulano está dizendo aquilo, o juiz está vendo isso, está vendo aquilo, e a gente começa no capítulo 1. E a gente vai entender quem é essa protagonista, o que aconteceu, como ela chegou nesse momento. E o livro vai além. Ele trabalha agora, o momento em que a protagonista já viveu tudo aquilo e está tentando se recuperar. Esse não é um spoiler, tá? Tá inclusive na sinopse. E tá mostrando quando ela passou por aquela situação. Também tá na sinopse a questão do relacionamento abusivo. Então, basicamente, a gente tem uma personagem que era cheia de vida, realmente aproveitava a vida como ninguém, talvez
para alguns de maneira exagerada, para outros talvez não. Ela estava no ápice de sua juventude, fazendo o que qualquer jovem naquela idade faria, mas de repente ela se viu envolvida num relacionamento que acabou perdendo a mão. O que era para ser algo simples começou a ficar muito mais complicado. Esse cara foi piorando a situação, além de tirar completamente dessa personagem as pessoas que estavam perto. Na verdade, a personagem acaba sendo desacreditada. Então a gente tem essa troca. O livro começa com o que está em jogo através da apresentação do que está acontecendo no tribunal. A gente começa a entender. Aí a gente vai para o momento onde as coisas aconteceram, aí a gente vai para o momento atual dela, aí a gente volta para quando as coisas começaram a acontecer, a gente vai para o momento atual dela. Então você tem uma personagem que são duas. Ela é o antes e realmente depois do que sobrou daquele relacionamento abusivo. E apesar da gente ter a informação do que está em jogo, a gente só tem o que realmente aconteceu lá no final. Então isso é maestria. A gente está olhando para o thriller policial escrito de uma forma completamente diferente, entregue dentro do gênero, sempre pautado dentro do gênero e com essa conexão total com o leitor. Mas aqui, olhando o primeiro capítulo, olha que fantástico. Se essa questão do tribunal, inclusive com a identificação de cada personagem sobre o que ele falou. Então é como se você estivesse lendo, é como se você estivesse lendo o relatório daquele julgamento. Fulano disse isso, ciclano disse isso, aconteceu mais isso, o juiz pediu isso, e aconteceu aquele outro. Você vai seguindo ali nas páginas, fala, uau, agora eu vou para a história. E a coisa só complica. É maravilhosa essa história. Outro livro. Sempre olhando o primeiro capítulo, tá? Mostrei aqui o primeiro capítulo apresentando o personagem todo dentro da ficção científica. Esse segundo em relação ao thriller, totalmente voltado ao thriller e a forma de ser entregue. E aqui o conto de Aya. Eu não sei se vocês repararam quando leram o primeiro capítulo, eu imagino que também que a grande maioria já leu o conto de Aya. Quem não leu, por favor, faça a gentileza, porque é fantástico. A finalidade do primeiro capítulo do conto de Aya é te oprimir. Você começa a ler a história. O primeiro capítulo ele é bem descritivo, ambientado, e ele começa a te apertar, te apertar, te apertar. Tem uma hora que você fala, não, peraí, o que eu tô lendo? E a coisa só vai fechando, 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 até ela simplesmente apertar. Eu vou ler a última linha do capítulo 1 para vocês entenderem o que eu tô falando. Aprendemos a ler lábios, nossas cabeças deitadas, coladas às camas, viradas para o lado, observando a boca uma das outras. Dessa maneira, trocávamos nomes, de cama em cama. Alma, Janine, Dolores, Noira e June. Então, ela te mostra o lugar. É um ginásio. Naquele ginásio tinha isso e acontecia isso, houve as mudanças e tem pessoas ali como segurança. Então, ela começa no macro do lugar, observando tudo, e ela vem fechando, 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 fechando as informações, até colocar essa personagem deitada na cama, olhando outras personagens. A troca já não é verbal, só na movimentação de lábios, que elas aprenderam a ler muito rapidamente para não fazer barulho, e se conecta em cada uma das personagens. Então você sai desse primeiro capítulo totalmente dentro da história. Você tá amarrado à história. Você sai dali e você fala, pera, preciso tomar um café para continuar lendo, que não dá. Então isso é um primeiro capítulo arrebatador. Ele está conversando totalmente com a história, totalmente com o leitor. Ele está ambientando de forma assertiva, tem a descrição necessária para causar o impacto, ou seja, para criar o sentimento que aquele leitor precisa para continuar dentro da história.
Tá dando para acompanhar isso? Tá dando? Coloca aqui para mim se tá ok para vocês. E eu vou para os próximos livros. Trouxe pelo menos para algumas questões do primeiro capítulo, mostrando aqui qual é a ideia de cada um, porque eu acho que o exemplo do que a gente já tem no mercado é muito funcional para isso que a gente está fazendo. Falar em primeiro capítulo seria montar ali um checklist e vambora, mas tem que aprender o que usar no seu primeiro capítulo e conseguir fazer um paralelo com o que a gente já tem de incrível no mercado. Ah, beleza, está funcionando, vambora. Eu trouxe a versão de uma princesa de Marte e deixei essa versão com John Carter para vocês já associarem ao filme mesmo, caso alguém não tenha acompanhado só na literatura. Mas, por favor, leiam, porque é incrível. E aqui, a gente está falando no primeiro capítulo da onde eu começo essa história. Eu acho que fica fácil a gente lembrar John Carter, do filme, da literatura e tal. Mas da onde eu começo essa história? A história aqui, ela começa no seguinte. Nas colinas do Arizona. Pra cá. Nas colinas do Arizona. O personagem, ele se apresenta. Ele começa falando algo sobre... Eu devo ter uns 100 anos, mas isso também não é muito importante. Eu tenho medo da morte, apesar de eu já ter morrido umas 2 vezes. É até estranho eu ter medo da morte, porque se parar pra pensar... Então ele começa a te falar sobre coisas que você fala assim, peraí, mas como ele pode ter 100 anos? Porque ele fala, mas meu corpo tem 40. Tá, mas como ele pode ter 100 anos com um corpo de 40? Como que ele pode ter morrido 2 vezes? Como que ele pode ter medo da morte se ele tá falando que ele morreu 2 vezes? Aí ele começa a te contar algumas coisas e fala, pera, moço, não tô entendendo, explica direito. Aí ele te dá o contexto do explica direito, ele te fala o que realmente aconteceu, que é esse finalzinho aqui do capítulo 1. Ele fala o seguinte... Aqui. Não posso explicar tal fenômeno, mas apenas registrar aqui, com as palavras de um simples soldado, a crônica dos estranhos eventos que se abateram sobre mim. Foram 10 anos que meu cadáver descansou em segredo em uma caverna do Arizona. Você fala, não, mas peraí. Então você entende, tá no universo fantástico, esse cara morreu, voltou, ou esse cara morreu mesmo, ou será que eu tô falando com uma assombração? Então, aonde ele começa a história? Ele começa contando quem ele é hoje. Eu tenho aproximadamente 100 anos, meu corpo tem 40, eu já morri 2 vezes. É alguma coisa nesse contexto que ele vai te entregando. É um contexto embaralhado, porque a história em si... Ela é uma história embaralhada, com desafio. Ela é uma história onde você tem que ter respostas. É uma história onde ele sai daqui, depois que ele entra na caverna e vai parar teletransportado para um lugar completamente diferente, onde ele se sente diferente. Então não é uma história fácil. E no primeiro capítulo, o escritor já entrega exatamente isso. Meu amigo... Senta comigo, presta atenção no que eu vou te explicar, porque senão você não vai acompanhar essa história. Então ele te entrega informações, já como a gente está lá na frente da história, que foi o que a Jesus falou, a gente está lá na frente da história e depois a gente volta para entender exatamente como tudo aquilo aconteceu. Então, aonde eu posso começar a história? Cada autor tem a sua decisão, mas percebe como foi o ritmo, a escolha desse autor? E olha que incrível a história ficou. Você já vai associando várias informações e quando ele fala que ele não consegue explicar nada disso, mas ele sabe que por um longo período o corpo dele ficou descansando numa caverna lá no Arizona, enquanto ele estava num lugar completamente diferente.
Quer dizer, é o chamado aventura que você precisa para ir para a história. Certo? Aqui, ó, a questão da ambientação. Ninguém mais, ninguém menos, John Hill. Ninguém mais, ninguém menos. Não é fantástico? Eu jurei que eu não ia falar que ele é o filho do Stephen King, mas eu preciso falar só para falar que ele é incrível da forma que ele escreve as histórias, tanto as mais pesadas dentro do terror, do horror e tal, até as mais café com leite que a gente tem para a versão mais juvenil. É muito legal dentro do universo fantástico, a forma que ele brinca com o sombrio dentro da caracterização dele de escritor. É muito bom. Mas vamos lá. Aqui eu quero falar sobre a ambientação. Olha, eu não tinha visto essa dedicatória. Olha que legal a dedicatória dele. Para o meu pai, um dos bons. Que legal. Vamos lá. A gente tem o primeiro capítulo, Estrada da Noite. Qual é o contexto aqui? Ele tá te ambientando, mas o que ele precisa te entregar? Lembra que eu falei que o que você vai entregar na ambientação é aquilo que é relevante para a história? Então o que ele faz? Ele passa um primeiro capítulo falando para você que na verdade ele é um colecionador. Aí ele fala assim: não exatamente um colecionador, porque na verdade não sou eu quem compro todas essas coisas. Aí você começa a entender que, ok, ele é um roqueiro, talvez por conta de toda essa questão de estereótipo e tal, ele recebe alguns objetos que são peculiares, objetos macabros e tal. Ele ganha esse material, ele ganha de fã, ele ganha das pessoas, porque associavam isso à imagem que ele tinha e tal, e assim, começou como uma coisa natural, ganhava de um fã, de outro, e de repente todo mundo achava que ele era fãzão desse tipo de coisa e ele já tinha lá coisas demais. Então ele tinha muita coisa estranha nesse contexto do macabro. E a gente, claro, tá dentro de um livro, de uma história de terror, e ele tá te ambientando nesse lugar. Então o primeiro capítulo dele é para falar sobre isso. De uma maneira, óbvio, diferente na narrativa, mas te contando exatamente isso que eu acabei de te contar. Que ele não é exatamente, ele é o colecionador, mas ele não é exatamente aquela pessoa que começou a fazer isso, mas com o tempo as coisas acabaram se desenrolando, ele até achou legal, enfim, ele tem muita coisa guardada, coisas que são terríveis, pesadas de verdade, enfim, dentro do terror. Enfim, ele vai te falando cada objeto que ele tem, que ele não tem, e que, sei lá, uma coisa estranha aconteceu. Tipo, o assistente dele descobriu que estavam vendendo tava vendendo o paletó, e junto com o paletó vinha o fantasma, a assombração. Falou, cara, olha só. E ele faz um comentário muito interessante, que é onde ele fala alguma coisa assim: veja você, sabe, depois de um tempo, com toda essa ligação com essas coisas macabras e essas, sabe, fazer a escolha de um novo objeto é quase como escolher num restaurante uma comida para uma refeição. É muito natural, é normal. Então já deixou de ser estranho para ele. E ele vai e compra esse terno e vem com o fantasma, com a assombração e tal, e daí a história tem um start. A gente tá num primeiro capítulo onde ele está ambientando o leitor, tá falando, amigo, senta aqui comigo que eu vou te contar, eu sou um roqueiro, e por conta dessa coisa toda com a minha imagem, as pessoas realmente achavam que eu curtia isso, e ok, se eu curtisse isso. Então eu comecei a ganhar algumas coisas que eram estranhas, eu achei até interessante, comecei a guardar. Meu casamento acabou por conta disso, enfim, as pessoas super achavam que cada vez mais eu curtia aquilo. E na verdade eu acumulei aquele monte de coisa macabra, tá lá guardado. E ó, fiquei sabendo que tem aí um terno com fantasma sendo vendido.
Para pra pensar comigo, não é interessante, não é no mínimo interessante isso? Vambora, comprar esse terno pra ver qual é que é. É isso. Ele já te colocou, o autor já te colocou aonde ele gostaria que você estivesse. Ambientado em relação ao lugar, ao clima, ambiente, época, quem é o personagem, qual é o caráter do personagem. Você percebe que ele falando que, ok, não foi ele quem começou a colecionar, mas tudo bem ele ter tudo isso hoje, inclusive coisas pesadíssimas que, tá, ele entende esse lado terrível dos objetos, mas tá de boa para ele. Então, tudo isso que eu falei até agora, ele entregou em 2 páginas do livro. Então, essa é a ambientação do primeiro capítulo, que é arrebentadora, sabe? Te deixa, você fala, gente, que coisa doida, e tá totalmente dentro do terror. E para quem é apaixonado aqui, a gente tá dentro do gênero, não tem como sair. Reforçou o tônus? Sim, o tempo todo. Ele criou a atmosfera? Claro. Ele falou que recebeu a fita, que aquilo lá foi. A fita que ele recebeu foi justamente o motivo pelo que ele se separou. Então você começa a falar: poxa, mas o que tem aqui, o que tem ali, por que ele tá fazendo isso? Totalmente amarrado pela história. Deu para entender? Agora, o último livro que eu trouxe. Cadê ele? Sumiu. Aqui tem um duplo sentido, né? Por que ler essa história? Quando a gente fala do primeiro capítulo, por que ler essa história? Não julgue o livro, não julgue um menino, não o livro, não pela capa, mas pela cara. Na verdade, a gente tem uma história que é incrível, né? A gente tem o personagem que logo no primeiro capítulo, quando você fala por que ler essa história, é porque ele te joga várias interrogativas. Você fica no mínimo curioso. Então ele diz que ele é uma pessoa, que ele é um menino normal, que ele fala que ele gostaria de ser um menino normal, que na verdade ele não é um garoto normal, mas que ele tem 10 anos, mas que sim, ele faz coisas normais como meninos de 10 anos, mas ele queria que fosse diferente. Então ele vai te falando o sim e o não, o sim e o não, o sim e o não, dessa ideia dele ser um garoto, mas ele não é normal, mas na verdade ele é normal como um garoto de 10 anos, mas ele não é normal, ele é extraordinário, mas ele não é. Então você fica nessa, não é, não é, e lá no final ele acaba te fazendo, ele te lança uma pergunta, ele acaba falando pra você que o que ele mais gostaria era ter um rosto normal. Então você tá no começo da história, no primeiro capítulo ali, no primeiro contato com esse personagem, você tá entendendo, é uma criança, tem pouquíssimo 10 anos, ele faz coisas, mas ok que ele quer ser diferente, toda criança quer ser diferente, mas tudo bem que ele também é normal, mas ok que ele é extraordinário, a mãe dele disse. Então você começa a tentar entender o que ele tá querendo te dizer, e lá no final ele te diz que na verdade tudo que ele quer é ter um rosto normal. Então, por que ler essa história? São as várias interrogativas que ele coloca em alguns parágrafos. Ele vai entregando várias informações que, se você não der continuidade para a próxima página, você vai ficar com aquilo na cabeça. Mas peraí, o que esse menino quis dizer com isso? No fim das contas, o que ele estava falando? Aí você tem, claro, aqui tudo isso reforçando o que o seu primeiro capítulo estava dizendo ali. Não julgue um menino, não pela capa, mas pela cara. Não julgue essa pessoa. E ele mesmo diz que tudo que ele quer é ter um rosto normal, é ter uma cara normal. Então, isso te faz continuar lendo a história. Então, por que ler essa história? Aqui o contexto não é só porque a história é incrível, maravilhosa. Por que ela se tornou incrível, maravilhosa, importante, necessária? Por quê? Porque ela tem, não só, aqui são páginas e páginas, mas quando ela apresenta no primeiro capítulo, ela já consegue cumprir aquilo que o primeiro capítulo necessita, ok?
Leiam cada um desses livros, olhando o gênero, olhando o que está em jogo, percebendo como foi a construção narrativa do autor, entendendo essa questão da opressão. Perceba como ela foi genial, despertando o sentimento que ela precisava para a história inteira, logo no primeiro capítulo. Da onde a história começou, no caso da Uma Princesa de Marte, por que ele começa te jogando algumas informações e depois ele te fala outras coisas, e aí que ele vai te entregar a história. No caso do John Hill, a gente tem essa questão muito forte da ambientação. É muito forte, ele te coloca dentro do terror assim nas primeiras linhas, e o primeiro capítulo você termina já de orelha em pé dentro do terror. E porque ele é essa história, essa quantidade de interrogativas, onde vai te amarrando como leitor até você ficar curioso e saber, ok, vou ver o que tem na próxima página e por que essa história é importante, tá? Cada um desses é um exemplo para que você possa associar o primeiro capítulo de cada uma dessas obras para aquilo que você pretende para a sua história. E todas essas informações de como fazer cada uma dessas etapas. Eu coloquei aqui algumas informações complementares em relação ao primeiro capítulo como um extra, para que você possa quase brincar ali com o checklist e entender se você está fazendo isso na sua história ou não. O primeiro capítulo perfeito, ele avança a história. A gente não está falando de um capítulo que mostra o passado, apresenta, te ambienta no presente e te lança para o futuro. A gente está no primeiro capítulo. O primeiro capítulo, ele te dá um start para o que vem, o que tem pela frente. Necessariamente ele te fala, gente, eu nem contei ainda o que é importante. Então você gera essa necessidade de leitura no seu leitor. Então o capítulo perfeito, ele avança a história e carrega o leitor junto com ele. Deixa essa sensação de que não é possível esperar para ler o resto. Então você começa a passar por algumas páginas de cada uma dessas histórias e de tantas outras, você fala, cara, eu tenho que continuar lendo para saber o que vai acontecer depois, não é possível. E eu vou pro próximo capítulo, e vou pro seguinte, Eu quero saber o que aconteceu. Por exemplo, isso aqui é muito nítido. A gente começa nessa transcrição, aí de repente a gente vai pro presente dela, a coisa tá feiaça nesse presente que aparece no capítulo seguinte, aí no outro a gente tá num outro momento da vida dela, você fala, ufa, mas a coisa não tá melhor. Acabou, a gente já entendeu que aquele momento acabou, mas sabe, ela não tá bem. E aí você vai pro próximo, é exatamente isso. Você não consegue esperar para ler o resto, porque você quer saber como que chegou nisso, gente. Como foi isso possível? Uma menina nova, uma menina tão cheia de energia foi sugada. O que aconteceu? E é isso. Então, dentro do primeiro capítulo, a gente já tem esse start. Apresentar alguns pontos de questão. Primeiro capítulo, você tem que apresentar qual é a grande questão ali, é um mistério para sua história. Então, quando a gente tem aqui em vários desses livros, a gente tem isso. Ele te manda qual é a questão, como por exemplo aqui, ele diz para você, olha gente, tô te falando, menino de 10 anos, isso, aquilo, aquele outro, quero andar de bicicleta, tipo, tomo sorvete, caramba, 4. Tô te falando tudo isso, mas na verdade verdadeira, tudo que eu queria era ter um rosto normal. Então ele está te lançando uma grande questão. E se for um mistério, é exatamente como um exemplo, é o que ele faz aqui. Quando ele diz para você, e depois de tudo isso, o meu assistente veio me falar hoje cedo que estão vendendo um fantasma. Você compra ali a roupa, o terno do cara, e o cara vem junto como fantasma. Isso é louco demais. Então ele já te lança qual é o mistério. Será que ele vai comprar? Será que ele não vai comprar? Obviamente você sabe que ele vai comprar, você está dentro do contexto, entendeu? Mas o que vai acontecer depois que esse terno chegar? Então ele já te lançou. Primeiro capítulo, você mostra quem é a grande estrela dessa história. Cada primeiro capítulo aqui mostra quem é a grande estrela dessa história. Quem tá fazendo. O Charlie que tá fazendo o relatório. Quando a gente tá passando com esse soldado confederado, a gente tá entendendo que ele, o John Carter,
que ele é o protagonista, ele é a grande estrela da história, quando a gente está com esse menino, quando a gente está com a protagonista entendendo o que está acontecendo na vida dela de bom, de ruim, enfim, quem é a grande estrela dessa história, você vai apresentar. Agora, esse personagem, ele conquista. Cada um desses personagens, ele te conquista de cara. De cara. Então, você tem que olhar para a sua história e passar esse checklist para ver se você está fazendo esse impacto no seu leitor. Ah, eu tô apresentando meu personagem, mas peraí, você tá apresentando de modo a ele conquistar o seu leitor? Isso é importante. O seu ponto de vista sobre aquilo que você tá falando. Isso é premissa pura. Ela tá falando aqui sobre relacionamento abusivo. Aqui ela está falando sobre relacionamento abusivo. A premissa está na lata. O que aconteceu, o que não aconteceu e qual foi a consequência disso. A gente só não sabe como chegou nesse ponto, que é o grande mistério da história, mas você tá vendo ali. Então, o ponto de vista dessa autora diz o seguinte: as coisas estão bem, de repente as coisas começam a piorar, e quando você acha que aqui é o limite de piorar, a coisa ainda fica pior, e depois quando você consegue respirar, se livra disso, a grande verdade é que muitas pessoas não se livram totalmente. Mas aí você fica refletindo, fala, mas peraí, como isso é possível para uma pessoa? Como isso pode acontecer na vida de alguém? Sendo que ela te apresenta essa versão que eu comentei, uma pessoa iluminada, uma pessoa muito feliz, uma pessoa que vivia a vida de verdade, sabe? Que tinha tudo, sabe? Para continuar aquela estrela brilhando no céu e de repente é sugada. É isso. Então, o seu ponto de vista, o que ela quer dizer, tá muito nítido logo no começo. Objetividade. Quando eu coloco aqui para vocês não serem prolixo, é importante. A gente fala, volta, fala, explica de novo, fala mais uma vez, volta, fala e repete só para confirmar, explica de um jeito diferente. Isso cansa. Seja objetivo. E olha, vou voltar no livro da Aldine, ficção científica, no transporte. Se fosse para ficar na enrolação, a gente já tinha resolvido essa questão de aonde vamos colocar as informações que a gente precisa entregar. De cara, ali no primeiro bate-papo a gente já tinha, eu vou falar aqui. Não, é justamente para evitar essa questão de ficar jogando informação fora desnecessariamente, que a gente está pensando de maneira inteligente aonde encaixar cada uma dessas informações. Então, essa ideia de não ser prolixo, eu vou falar e depois qualquer coisa eu explico ali, não sei se ficou entendido. Não, gente, joga isso fora. Pensa com inteligência onde você vai colocar, e tem que ser estratégico para a história, porque toda estratégia dentro da história reflete no seu leitor, ok? E tem uma pergunta aqui. A questão de fazer o seu personagem conquistar. O personagem vai conquistar olhando o gênero, olhando o caráter. É a construção do personagem em si. É o arco dramático que você está lançando para o seu personagem. Essa é a questão de conquistar. Como que você faz um personagem ser apaixonante? Já teve lives falando só sobre isso, sobre personagem. Aqui vale a gente pensar o seguinte: para eu ter esse personagem que vai conquistar, eu tenho que ter um caráter muito bem definido para esse personagem e apresentar esse caráter logo de cara, reiterar o caráter capítulo a capítulo e fazer a curva dramática ao longo da narrativa. Então o personagem muda? Sim, o personagem muda. Ele muda do começo para o final da história, ele é transformado. Ah, mas então ele vai ficar bonzinho? Não necessariamente, mas ele tem uma mudança de entendimento sobre o seu caráter. Quando a gente define esse caráter, não é algo que o personagem tem conhecimento. Uma vez eu comentei o seguinte: qual é a
a minha personalidade? O que é que aflora em mim? Eu, Meg, o que é que mais aflora em mim? A gente é muita coisa, mas o que é automático é a questão da proteção. Isso é uma coisa que, sabe, me pega. Então, o comentário que eu fiz é o seguinte: uma vez eu tava me arrumando para vir fazer uma live e o espelho onde eu tava me maquiando, ele caiu. Ele desprendeu da onde ele tava e eu coloquei a mão embaixo para segurar e o espelho não deu. O espelho foi, virou e paft no chão. O meu primeiro pensamento não foi, putz, cortei minha mão, nada disso. Não, não foi. Meu primeiro pensamento foi, os meninos vão vir aqui, sabe? Eu já tava vendo, tipo, o Caio vai vir descalço, vai pisar, vai se machucar. O Caio que vai tentar ajudar, porque eu tenho que ir lá na live, daqui a pouco tá com a mão machucada, não sei o que. Foi a primeira coisa que eu pensei. Então, essa questão do caráter, a questão do comportamento, aquilo que domina o seu personagem, é o que você vai apresentar. E essa reiteração de caráter é aquilo que você vai reforçar fazendo a curva dramática. Não tem como, não tem erro se você seguir essas informações do ponto A para o ponto B, que é quando começa a história e quando termina a história, e você não conquistar. Essa é uma das questões. A outra questão é que nós, seres humanos, temos o hábito de ficar sensibilizado por aquele que é apresentado de uma forma mais frágil. Então vamos passar cada um dos livros. Nós temos a pessoa que sofreu essa questão do relacionamento abusivo e aqui ela é apresentada de cara no seu pior momento. Você fala, nossa. Aí quando você começa a entender que essa menina era uma menina cheia de vida, não tem como, você quebra junto com ela. Aqui a gente é apresentado para esse roqueiro. E ele conta para você o seguinte: não fui eu que comecei com essa coleção. Na verdade, essa questão de estereótipo, sei lá, talvez porque eu sou roqueiro, não sei, parece que o pessoal meio que associou e achou que eu ia gostar e eu não achei ruim. Então a gente já entende, tipo, nem foi ele que começou, mas tudo bem ele ter aceitado e tal. E quando ele recebe esse outro terno que ele comprou, aí você fala, cara, tá aí, tá vendo o que você fez? Era tudo que você precisava falar, pronto, gerou conexão com o seu personagem. Aqui você tem um menino te falando que ele só quer um rosto normal, tudo que ele quer é que as pessoas olhem para ele de maneira normal, que ele possa passar despercebido, que ninguém nem o veja. Só que é um rosto normal. Então tudo isso já vai quebrando. Você não está sendo apresentado para nenhum super-herói aqui. Se tem um cara que está te falando que tem 100 anos no corpo de 40 e que morreu 2 vezes, e que o corpo dele ficou lá naquela caverna por muito tempo. Então você não tem ninguém aqui. Se é apresentado a pessoa que está sendo oprimida no extremo, ela te conta cada um dos detalhes no primeiro capítulo. Então você não tem ninguém. E aqui é a mesma coisa. No caso do personagem que é mau caráter, o personagem que está no extremo, quando a gente começa a gostar desse personagem, quando, no caso da Kai, ela vai entender perfeitamente. Quando a gente quebra esse personagem, que no caso dela, essa sensação de mau caráter, talvez é porque ele não tenha nem empatia, então ele tá pouco se importando com o outro, com os outros. Ele não tá nem aí. Aonde a gente quebra esse primeiro momento? No momento onde ele age sem ninguém pedir. Fala, cara, você é muito mal. Você é o ó. Mas agora você foi legal. Então tem uma conexão aí que você consegue fazer. Deu pra entender essa coisa do personagem, a curva dramática? Tem outras aulas aqui falando sobre personagem. Tem live falando sobre o desenvolvimento de personagem. Fantástico.
E essa questão de não ser prolixo. Não seja prolixo, seja objetivo, vai direto ao ponto, conte aquilo que você precisa contar, entregue o que realmente é necessário e relevante para a história, ok? Opa. Gente, tem aulão toda semana. Hoje, quinta-feira, foi excepcionalmente, porque não deu para fazer a live ontem, acabou tendo um imprevisto, não aconteceu, mas hoje estamos aqui. Obrigado pela companhia de vocês, maravilhoso estar aqui com vocês, adoro essas aulonas, eu acho elas fantásticas e amo passar esse tipo de conteúdo para vocês. Deixem as dúvidas, semana que vem tem uma nova aula. Obrigado pela companhia. Leiam cada um desses livros que eles são fantásticos, cada um dentro do seu gênero, toca a gente. Beijo, até mais.